Pentateuco é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Penta é um prefixo conhecido na nossa língua, afinal de contas nós somos pentacampeões de futebol da Copa do Mundo, a famosa Copa FIFA, né? Então penta, 5, conhecido o prefixo. E o teuco significa estojo, receptáculo, volume, recipiente, ou seja, são 5 volumes ou 5 estojos onde eram guardados os volumes, né? E dos livros mais antigos da Bíblia. Esses livros formam a base de tudo o que nós conhecemos. Essa palavra Pentateuco é uma palavra de origem grega, mas o Pentateuco foi escrito pelos judeus em hebraico, né? Não pelos judeus, mas por Moisés, atribuído a Moisés a autoria, né? E escrito em hebraico, né? Então, os judeus chamam esses 5 livros, ou chamavam naquela época esses 5 livros de Torá, de lei, né? Então é a lei mosaica, também como é conhecido. Então esses são os primeiros livros da Bíblia, são os 5 primeiros livros da Bíblia. São os mais antigos escritos, as mais antigas escritas sagradas, vamos dizer assim, conhecidas pelo homem. E eles trazem uma série de informações muito importantes. E a gente vai estudar nesse trimestre o Pentateuco, ou seja, esses 5 primeiros livros. E é interessante a gente imaginar qual a importância desses livros para a nossa vida, qual a importância da Bíblia, ou por que a Bíblia tem sido tão questionada a respeito da sua atualidade. O pessoal tem dito muito, a Bíblia é um livro desatualizado, é um livro escrito no milênio, há 2 milênios ou mais, né? No caso do Pentateuco, a gente vai ver que foi escrito há quase 3.500 anos atrás, data de mais ou menos 1450, 1410 antes de Cristo. Então, é muito tempo atrás, né? E a gente tem ouvido ao longo desses últimos tempos vários questionamentos, que é um livro velho, que é um livro desatualizado, ou até afirmações do tipo a Bíblia precisa ser atualizada. E para entender todo o plano de salvação, porque a Bíblia toda gira em torno do plano de salvação e da vinda de Cristo ao mundo, né? O Velho Testamento, a primeira parte que a gente dividiu a Bíblia nessa forma, né? O Velho Testamento são os livros mais históricos, alguns proféticos mais históricos que contam toda a história do povo judeu e todo o desenrolar da história até chegar no Novo Testamento com o nascimento de Cristo, cumprimento de uma promessa que foi feita lá atrás, né? Então é importante sim a gente conhecer esses 5 primeiros livros da Bíblia, porque eles nos trazem as informações básicas a respeito do todo. Todo problema, todo livro, né, começa por um princípio, começa por algum ponto inicial. E a Bíblia começa com esses 5 livros, né? E esses 5 livros descrevem para a gente o início de tudo, e trazendo até o início da formação do povo judeu, ok? Então, esses 5 livros são a base de toda a Bíblia, de todo o conteúdo que se encontra para frente, ok? É bem verdade que os livros que estão na Bíblia ordenados numa determinada maneira que a gente convencionou há alguns, já mais de 1000 anos, colocar nesta ordem, né, e trazê-los sempre nessa ordem, eles não estão necessariamente, não estão em ordem cronológica. Tá? Tem alguns livros que foram escritos antes de outros e por uma questão de organização preferiu-se colocar dessa forma como a gente usa, ok? Agora, dentre os livros que mais antigos da Bíblia são esses 5, não temos dúvidas disso, tá certo? E eles formam todo o fundamento histórico
de tudo que foi escrito na Bíblia, de todos os demais livros na Bíblia. Os livros à frente, todos eles citam o Pentateuco. Era conhecido como a lei mosaica, como eu falei, né? E lei mosaica porque a lei foi dada ao povo na saída do povo do Egito, que já foi um fato um pouco mais para frente. Mas vamos lá, quais são os elementos fundamentais do Pentateuco? O que a gente tem no Pentateuco? Então a gente tem uma série de narrativas, né? A primeira narrativa é a criação do mundo, né? Lá no início de Gênesis, Deus criou um mundo, é a primeira narrativa que se encontra. Depois vem a questão da queda do homem, a queda do gênero humano, o pecado que foi introduzido no mundo e com o pecado a queda do homem. Depois vem o começo da história de Israel. O começo da história de Israel começa ali com Abraão sendo chamado, né? E Abraão já é chamado para ser o pai de uma grande nação, isso depois do dilúvio. Então teve já o homem, como se diz, se tornou não, ele era mal por conta do pecado, ele se tornou mal por conta de ter pecado e ter saído da perfeição na qual Deus nos criou, ele deixou isso de lado, né, quando pecou. E a maldade se espalhou de tal forma que ali na época de Noé, Deus resolveu destruir toda a criação, né, salvando alguns animais e a família de Noé. E mais à frente, Deus resolve chamar Abraão da sua terra para que dele saísse uma grande nação. E aí começa a história do povo de Israel, né? E aí Abraão e os seus descendentes, chegando até as 12 tribos, e José sendo vendido, e aí durante a seca lá, a fome no deserto, lá no Egito, a família de José é acolhida no Egito e o tempo se passa, né? E aí o povo se torna escravo, o povo hebreu se torna escravo dos egípcios, né? E aí vem a história dos 10 mandamentos, né? do êxodo, da saída, da retirada do povo do Egito. Então, ele narra essa história, esse contexto da formação do povo de Deus, né? E até a saída do povo do Egito ali no êxodo, né? Depois a questão do deslocamento até a terra prometida, né? E na terra prometida ali encerra, na entrada da terra prometida, encerra o livro de Deuteronômio, porque a partir dali, por conta de uma coisa ali que Moisés fez, teve um momento que ele estava super irritado e o povo pedindo água e buzinando no ouvido dele, Deus falou para ele tocar na pedra e ele bateu com o cajado. E ao bater com o cajado, Deus se enfureceu com ele e falou: por conta disso você não vai entrar na terra prometida. Então, o livro de Deuteronômio é o último livro do Pentateuco e ele para ali na entrada do povo no Egito, e Moisés, narrando a morte de Moisés. O próximo livro é Josué, que foi o líder que liderou, o líder que liderou ficou ruim, né? Foi a pessoa que liderou, que sucedeu Moisés e liderou o povo na entrada e na conquista da terra prometida. Então, essa narrativa toda, até a entrada do povo no Egito, povo na terra prometida, na terra de Canaã, né, é o contexto dos 5 primeiros livros da Bíblia, o qual a gente chama de Pentateuco, né? Através do estudo desses livros, a gente compreende a origem e a história da humanidade e porquê da redenção. Então, entendendo bem esse livro, este primeiro tópico me fala o que tem nesses livros. Então, tem a história da criação, a queda do homem, né, a formação do povo judeu, a saída do Egito e até a entrada na Terra Prometida. Isso é o que tem, né? E esse é um contexto, é o conteúdo desses livros. Tá, mas
Segunda pergunta, quem escreveu? Então, não há muitas dúvidas, não há dúvidas, né? É um consenso de quem escreveu esses 5 livros foi Moisés, né? É atribuído a Moisés, né? Em alguns pontos, esses livros têm narrativas em terceira pessoa, ou seja, alguém falando de Moisés. Então, quando fala do nascimento de Moisés ou da forma como Moisés, ainda bebê, recém-nascido, escapou das mãos do rei lá que queria destruir, matar todos os primogênitos, né? Fala também da morte de Moisés, então alguém teve que escrever ou enxertar algumas partes a respeito do próprio Moisés. Ele não conseguiria falar da sua morte, escrever sobre a sua morte e deixar o livro lá, né? O livro de Êxodo, né, narra então a formação que Moisés teve. Então, como o faraó mandou matar todos os meninos nascidos nos hebreus, tá crescendo muito esse povo, vamos matar os meninos, deixa só as meninas, né? E algumas parteiras não davam conta ali davam conta de esconder, né, os nenéns recém-nascidos, mas Moisés foi colocado num cesto perto de onde a filha do faraó estava tomando banho, e a filha do faraó encontrou e criou Moisés como um príncipe egípcio. Então, até os 10, 12 anos de idade, ele ficou junto com a sua mãe, né? E era uma ama de leite no início e dar os primeiros passos, e depois ele teve uma educação no palácio, né? Então ele foi formado no palácio do faraó, conhecendo a cultura, estudando toda a cultura egípcia, uma boa formação. Então ele foi educado no Egito, ele foi amadurecido no deserto de Midian, quando ele matou um egípcio que como é que se diz? Açoitava um hebreu. Ele acabou entrando em luta ali corporal e acabou matando, e ele acabou fugindo. No que fugiu, ele foi parar lá no deserto de Midian, onde ele foi amadurecido, ele teve o seu encontro com Deus ali, ele ouviu a voz de Deus, e a partir dali ele passou um bom tempo ali se amadurecendo, e depois se formou como um grande líder, e foi formado dentro desse contexto como um grande líder, que depois voltou ao Egito para libertar o povo da tirania do faraó. Então, este é o autor desses 5 primeiros livros. Foi a ele atribuído a escrita desses 5 primeiros livros. Era uma pessoa culta. Veja, escrever um livro naquela época, 1450 ou 1500 anos, 1410 anos antes de Cristo, que já é a terceira pergunta, quando ele foi escrito, né? Quando eles foram escritos, esses 5 livros, para fazer isso ele tinha que ter uma certa cultura, e ele tinha uma cultura adquirida no palácio do faraó, tá? Então ele era uma pessoa... Ler e escrever há 500 anos atrás não era para qualquer um, só pessoas com bastante recursos tinham como aprender a ler e escrever, né? Então, naquela época era muito pior essa situação, era muito mais limitado, tá certo? Então, quando foi escrito? Entre 1450 e 1410 a.C., não dá para ter uma certeza absoluta de quando foi escrito, tá? Os livros da Bíblia foram trazidos de escritos antigos que foram copiados e recopiados várias vezes, né? Então, esses escritos mais antigos datam desta época de 1450 a 1410, também fazendo alguns batimentos com alguns fatos históricos, tá? E mesmo sendo tão antigo, né, esses livros ainda têm implicações para a nossa vida. É a quarta pergunta: por que estudar, né? O que a gente pode aprender com a história do homem, a história
das origens do homem, a história do povo de Deus, as genealogias, a história de Abraão, dos seus descendentes, todos os cerimoniais descritos no Levítico, né? Número e Deuteronômio, esses 3 livros têm bastante cerimoniais, que era a forma como Deus orientava o povo de como ele deveria ser adorado, como a adoração deveria ocorrer, né? E qual é a relevância de estudar esses livros nos nossos dias. Esta é a proposta das lições deste trimestre, né? Por que estudar e o que aprendemos com esses livros? Bom, essa é a lição número 1 da revista Palavra e Vida, edição número 72. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, essa é a versão 72, ela é impressa e distribuída para o pessoal da Convenção Batista Fluminense, e existe uma versão em PDF gratuita que você pode baixar no site, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? Essa é a edição número 72 desta revista, ela tem por título, Liberdade, Lições do Pentateuco para os Nossos Dias, e foi escrito pelo pastor Silvio César Cândido Torres. Esta primeira lição tem por tema por que é importante conhecer o Pentateuco. A minha revista já está toda marcada aqui, forma como eu preparo as minhas lições. Então vamos lá. Primeiro tópico, a importância do Pentateuco para a nossa fé. Né? Toda a Bíblia, tudo que foi escrito na Bíblia, está direta ou indiretamente ligada a esses 5 primeiros livros da Bíblia. Não há motivos para ter algum conteúdo aqui que não tenha alguma ligação com o que aconteceu lá atrás. Né? Por isso a importância do Pentateuco para a nossa vida cristã como um todo. A gente precisa conhecer o fundamento, a gente precisa conhecer a base. Né? Por que um plano de salvação? Por que Cristo veio ao mundo e morreu numa cruz, derramamento de sangue, para que nós pudéssemos ter a vida eterna? O que aconteceu? Por que nós chegamos nesse ponto? Né? Isso tudo, então, está lá no Pentateuco. Né? Toda a base de conhecimento da Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia é baseado, então, no livro, nesses 5 livros. Né? E nós entendemos que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura, e a gente inclui o Pentateuco, por mais antigo que seja, veja, naquela época de Cristo já era antigo, era muito antigo, já tinha 1.400 anos. Né? O pessoal discute às vezes a Bíblia que foi escrita há 2.000 anos atrás, sobre esse aspecto, né? Mas o Pentateuco foi escrito há 3.500 anos atrás. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Escritura inteira, ela é inspirada e toda ela é fundamental para que a gente possa entender e compreender por que as coisas aconteceram desse jeito, por que um plano de salvação, por que Cristo morrer numa cruz, por que ele derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Né? O Pentateuco, o autor usa aqui uma palavra que eu achei interessante, é o nosso alicerce espiritual, é alicerce para a nossa fé em Deus. Alicerce é aquela parte que a gente coloca lá embaixo, numa casa, num prédio, para em cima dele construir toda uma estrutura. Veja, a gente olha as paredes, a gente vê todo dia as paredes, as janelas, as portas, o chão, não é isso? A gente olha todas essas coisas todos os dias, mas a gente não vê os alicerces. Sabemos que ele existe, ou pelo menos quando entramos num prédio, supomos que ele existe. Né? E se ele não for bem feito, com poucos anos, um prédio desmorona e cai. Né? Então, os alicerces, o alicerce é a base, é o que está lá embaixo. E para a gente entender
a nossa fé, é importante conhecer a base da nossa fé. E a base da nossa fé começa lá nos primeiros livros da Bíblia, né? O Pentateuco nos dá esse alicerce. Se a gente não tiver alicerce, uma casa não tiver alicerce, como eu disse, ela pode cair facilmente. E se nós não tivermos um alicerce espiritual bem construído, facilmente a gente se torna alvo de enganos, de doutrinas falsas, né? Engano do diabo, né? Então, não dá. A gente precisa compreender melhor o plano de Deus para a nossa redenção e crescimento espiritual. A gente tem que entender, né? Se a gente não entender estas coisas, a gente facilmente sucumbe, né? A gente facilmente se perde. Então, Pentateuco, 5 primeiros livros, começa pela criação, né? E eles nos trazem a base da nossa fé, tá certo? Muitas das doutrinas batistas, das doutrinas bíblicas, né? Não vamos especificar, vamos generalizar. Mas eu sou batista porque eu entendo que as doutrinas batistas estão corretas. Esse é o meu entendimento sobre o que eu li e o que eu vi, né? Então, mas as doutrinas bíblicas, deixando a denominação de lado, elas estão contidas na Bíblia. E muitas delas vêm da formação, vêm lá do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, do nosso Pentateuco, tá certo? Então, alicerce, base, precisamos entender bem as coisas. Vou dar um outro exemplo. Quando você aprende a dirigir lá na autoescola, tem umas noções básicas de mecânica, não tem? Muita gente olha aquilo ali, não entendo nada e esquece, né? Aí depois bate o motor porque não trocou o óleo, porque não viu o nível da água, não é isso? Ou então você pega um carro, o mínimo que você tem que fazer é dar uma olhada no manual, olhada, né? Que luzinhas são essas no painel? Por que elas estão acesas? Tá certo? Era para estar aceso ou era para estar errado? Se você não fizer isso, o motor vai estourar e você vai perder o seu automóvel. Entendeu? Então você precisa ter base, você precisa entender o básico. Não é para estudar mecânica para você consertar o seu carro, não é isso. Mas o mínimo de compreensão sobre o que é uma marcha, quando mudar marcha e por que mudar marcha, é importante você saber. Que o motor tem um arrefecimento a óleo para lubrificar e arrefecer, e a água para esfriar, você precisa saber disso. Se você não souber disso, você vai perder o seu carro, tá certo? Então, a importância do Pentateuco para a nossa fé é aprender sobre a nossa base, aprender sobre os fundamentos da nossa fé. E para o nosso conhecimento, o segundo tópico, qual é a importância do Pentateuco para o nosso conhecimento, né? O Pentateuco, ele funciona como uma introdução dos planos de Deus para o mundo, ou no mundo, né? E cada livro do Pentateuco vem apresentando progressivamente as coisas como aconteceram e como Deus veio construindo este plano de salvação. Veja, falei que o Pentateuco foi escrito há 1400 anos antes de Cristo, 1450 a 1410. Essa provavelmente foi a época ali que Moisés teve com o povo no deserto, aqueles 40 anos, aquela fase toda, provavelmente, mas o mundo não foi criado ali. O mundo e as histórias do Gênesis estão muito mais atrás, né? O homem caiu há muitos anos, muitos mais anos. Quando que o homem foi criado? Não sei, mas foi com certeza 1400 anos, mais de 3.500 anos para trás, né? E desde então, Deus tinha um propósito
um plano de salvação, de redenção. Quando a gente fala de redenção, é bom explicar que render, ou redimir uma pessoa é pagar a sua dívida, né? E aí a gente vai precisar entender o plano de salvação. Que dívida era essa? Bom, a gente já sabe qual é, né? Bom, então esses 5 livros vêm descrevendo a história da redenção, a história do plano de salvação, como Deus fez isto tudo acontecendo. No livro de Gênesis, ele fala da criação, né? Fala da queda do homem, como eu já falei, da primeira destruição, que foi o dilúvio, e começa com a origem do povo escolhido por Deus para ser um instrumento de redenção. Então Deus chamou Abraão para dele sair uma grande nação, e deste Abraão, né, descendeu Jesus, que é aquele que veio redimir os nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus. Já do livro de Êxodo, a gente vai falar ali já, o livro de Gênesis vai até José recebendo os seus irmãos e acolhendo eles no Egito, né, durante a grande fome. Aí já no livro de Êxodo, né, ele vai registrar a constituição do povo. O povo ficou ali perdido na terra e foi ficando, e de repente, ou ao longo do tempo, os egípcios começaram a usar os hebreus como mão de obra escrava, escravizar, né, e a coisa ficou feia. E aí, quando Moisés retira esse povo do Egito, ele dá aquela rearrumada nas 12 tribos. Né? Então, no Êxodo, a gente tem a constituição do povo de Deus e o estabelecimento da sua relação com Deus. Né? A relação do homem com Deus é uma relação de louvor, é uma relação... A gente precisa se relacionar com Deus. É orar, é ler a Bíblia, é louvar a Ele, e Ele vai cuidando de nós. Então, essa relação ficou inicialmente descrita ali no Êxodo. E no livro de Levítico, as maneiras pelas quais se mantinham essa relação eram muito mais especificadas. O livro de Levítico, ou dos Levitas, é aquele livro que descreve todas as formas de culto, né? Quais eram as festas, quando ia ser realizado cada festa, que tipo de oferta tinha que levar, quando tinha que levar, por que tinha que levar. Então, tinha ali as maneiras pelas quais o povo iria se relacionar com Deus, ok? No livro de Números, né, mostra como o povo foi organizado para iniciar a vida na tão sonhada Terra Prometida, como também o seu fracasso, né, ao mandar 12 espias na Terra Prometida, e era coisa de poucos meses depois que saiu do Egito, já estava ali no limite de Canaã, e aí Moisés resolveu mandar 12 espias, 12 pessoas, um de cada tribo, né, para olhar como é que era a terra, que tinha lá, quem estava lá, como era, enfim, fazer o levantamento. E dos 12, só dois não ficaram com temor de entrar na terra. Os outros 10 disseram: olha, eles são muito grandes, são muito ferozes, vão matar a gente. A terra é muito boa. Todos eles disseram que a terra era muito boa, que tinha frutos excelentes, né, coisas maravilhosas na terra. Mas o povo que morava lá era um povo mau, era um povo que era sanguinário e queria matá-los e arrasar com eles, porque eles não tinham a menor experiência bélica nenhuma, né? E aí só Josué e Caleb foram os dois que disseram: não, mas Deus está conosco, se Ele está nos dando a terra, Ele vai nos dar os meios. E aí, por conta dessa choradeira desses 10 que contaminou a maior parte do povo, o povo ficou 40 anos no deserto e já fracassou na sua fé, mesmo depois de ter visto a liberdade, as 10 pragas, na libertação, esses
cativos no Egito, de ter visto o mar se abrir para eles passarem, mesmo tendo visto todas estas coisas, o povo não creu, né? E não concretizou o sonho. E o livro de Deuteronômio, que é o 5º livro, nos traz um resumo dessa história épica da libertação do povo de Israel e o quanto a obediência a Deus produziria bênçãos e quanto a desobediência, maldição. Ali o livro de Deuteronômio deu uma recompilada nos fatos ocorridos e mostrando, olha, quando obedece dá certo, quando não obedece dá ruim. Então tem um capítulo lá, se não me engano, é Deuteronômio, eu não lembro se é 28, depois eu vou recuperar, que diz lá, né, se obedecer então, aí vem uma série de versículos, né, e se não obedecer então vem uma outra série de maldições, né, o quanto obedecer traria benefícios e o quanto desobedecer traria maldições. O livro de Deuteronômio acabou de sendo um resumo, uma resenha desses 5 livros. Então, esses são os temas principais do Pentateuco. É isso que a gente encontra estudando esses livros. São só livros de história? São livros históricos, são livros que narram fatos históricos, mas eles narram as experiências que o povo teve com Deus. Eles narram as experiências que Moisés teve com Deus. Né? Moisés falava com Deus. Deus vinha conversar com Moisés. Né? E era uma coisa assim que eu imagino que fosse até meio bonito, meio aterrorizante. Né? É um negócio assim sobrenatural. Mas ele conseguia conversar com Deus face a face. Imagina o povo vendo Moisés conversar com Deus, né? Ir para a tenda e aquela nuvem vir, e ele passar um tempo ali conversando cara a cara não, porque Deus não se mostrou a Moisés só uma vez, numa fenda de uma pedra, porque ele não conseguiria ver a glória de Deus. Passou tipo de raspão, né? E Moisés mesmo assim ficou com o rosto resplandecendo por vários e vários dias. Bom, então esse é en passant, né, dos temas dos 5 livros que nós vamos estudar. E qual é então a importância do Pentateuco? A gente já viu a importância do Pentateuco para a nossa fé, para o nosso conhecimento e para a nossa vida espiritual. Né? Nossa vida espiritual tem a ver com a nossa fé, né? Tem a ver com aquilo que nós acreditamos e o quanto, digamos assim, nós acreditamos em Deus. Né? Quanto nós confiamos em Deus. Por que eu falo o quanto? Porque muitas vezes os problemas vêm e a primeira reação é uma reação de desespero, é uma reação de falta de fé, é uma reação de falta de perspectiva. E a gente cai no desespero, cai rapidamente, de uma forma assim, não deu. Né? Então a gente precisa ter solidez. Quanto maior o problema, mais fé a gente precisa ter, mais tranquilidade a gente precisa ter para voltar à calma, né? Porque o problema nos deixa agitado, porque o problema nos deixa nervoso, porque o problema nos deixa assim, meu pai, e agora o que eu vou fazer? Né? Então a fé, quanto mais alicerçada, vai nos trazer de volta à calma, porque a gente sabe em quem a gente está confiando, né? E a gente precisa, para que tenhamos uma fé dessa, a gente precisa precisamos nos alimentar, né? E dentre os alimentos necessários está aqui o livro, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A Escritura ele faz parte de todo o conselho de Deus. Atos 20, 27 cita essa expressão, todo o conselho de Deus. Atos 20, versículo
27 diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus ou todo o conselho de Deus. Está falando aqui sobre anunciar o evangelho. Não, Novo Testamento, né? Mas era necessário anunciar o todo. E o todo começa no começo. E o começo começa lá atrás, tá certo? Na criação do homem. Nestes livros, né? Nesses 5 primeiros livros, estão as bases doutrinárias, como eu falei. Então, nesses livros são descritos a criação, como foi a criação, o pecado, a redenção, a aliança entre Deus e a humanidade, a eleição, né? Temos as leis morais e universais de Deus, né? E o próprio Jesus Cristo cita o Pentateuco lá em Atos 24, 27, 24 de 27 a... Perdão, 24, 27 e 24... Atos não, perdão, Lucas. Desculpa. Em Lucas 24, 27 e 44. Aqui em Lucas 24, Jesus havia voltado depois da ressurreição, né? E aí ele está aparecendo, Lucas 24, versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus aparece aos seus discípulos no caminho de Emaús, né, uma das primeiras aparições, né? E lá ele pega e começa, olha, Moisés disse isso lá, olha, no Gênesis diz isso, e eu era esse, eu era aquele, né? Então, e lá no 44, Jesus aparece aos discípulos. Então, primeiro ele fala aos discípulos no caminho de Emaús, né? E lá ele depois aparece a todos os discípulos, disse: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus mesmo fez referência ao Pentateuco, a lei de Moisés, né? Referências dele, da figura do Filho de Deus, lá no Velho Testamento. Então é importante. Para aqueles discípulos naquela época, como não tinha Novo Testamento, aliás, não tinha a Bíblia organizada desse jeito. Existiam rolos escritos, né? E não estava tão organizado e distribuído como a gente tem hoje. Mas Jesus citou todos esses, né? Também não podemos deixar de lado fatos históricos que aparecem nesses livros. Pessoas, vultos, né? Que viveram e influenciaram todo mundo, né? Nações inteiras, né? Foram influenciados pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são conhecidos no mundo todo. E são leis morais, né? São leis morais. A maior parte é lei moral. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. São leis morais, ok? Então, o conhecimento do Pentateuco é necessário para o nosso crescimento e maturidade espiritual, né? Ele tem, o Pentateuco contém, né, como se diz, a base, a fundamentação, né, o alicerce, como a gente falou, o alicerce também é chamado de fundamento, né? A fundação do prédio, né, assim também chamado. Então, a fundamentação doutrinária e teológica para a nossa vida espiritual está ali no Pentateuco, ok? Então, essa é a importância do Pentateuco para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual. E para os nossos dias, tá? O que então o Pentateuco traz de importante para os nossos dias? Se a gente só fosse estudar o Pentateuco para crescimento pessoal,
profissional ou familiar, já valeria alguma coisa, já nos traria algum benefício. E olha, infelizmente, existem pessoas que estudam a Bíblia apenas por esse prisma, ok? Como um livro muito bom, muito bonito, muito bem escrito, é uma grande obra, né? Tem pessoas que só têm esta noção da Bíblia, mas tem muito mais, né? A relevância dela é muito maior. Primeiro porque o assunto principal da Bíblia toda é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, né? Jesus é o centro de toda a Sagrada Escritura. No Velho Testamento ele está sendo prometido, no início do Novo Testamento ali, a sua vinda dos 4 evangelhos, e depois temos as cartas ali e epístolas, nos ajudando, nos organizando, nos orientando em como sermos igreja no primeiro século, né? Então Jesus é o centro de toda Escritura, nele e para ele convergem todas as coisas, né? Ele é a razão e a finalidade de todos os livros. Não tem livro na Bíblia que tenha sido escrito que não tenha por motivação apontar para Cristo, né? Cristo é a palavra eterna da criação, Jesus. Ele é a essência da circuncisão dada a Abraão lá em Gênesis 17. Ele é o Senhor da aliança no Monte Sinai. Ele é a rocha que deu água para beber ao povo no Egito, e Jesus usa, né? Eu sou a água viva, né? Ele é o maná que foi providenciado no deserto. Então, todas essas coisas que aconteceram no passado e são narradas no Pentateuco apontam para Cristo, para Jesus Cristo. Ele é o ponto comum de todas essas coisas. E se a gente vai pregar, a gente vai falar de Cristo, né? E a gente precisa conhecer a Cristo, a gente precisa entender que todas essas coisas lá no passado já apontavam para Cristo. Como li agora nessas duas passagens, né, em Lucas 24, desde Moisés, os profetas e os salmos, tudo já apontava para Cristo, né? E Cristo pôde, ressurreto, explicar isso de novo para os seus discípulos, como ele colocou aqui. A seguir, Jesus disse: são essas palavras que eu vos falei. Quer dizer, quando eu estava com vocês ainda em vida antes de morrer, e agora eu estou ressuscitado, né? Jesus falando, eu falei isso com vocês lembram? Então, olha só, de novo, recapitulando, é a pedagogia de Jesus, que ensina, repete, bota um exemplo, bota uma ilustração e faz com que o conhecimento se fixe no coração do homem, né? Eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus deve ter mostrado lá várias referências bíblicas. Olha isso aqui, ó, quando fala isso aqui, então é isso aqui. E eles não conseguiram entender isso na época que Jesus estava com eles, né? Quando Jesus ressurreto falou isso, 45, versículo 45, Lucas 24, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E eles lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados e a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos
de poder, né? E aí ele está citando já o que aconteceu na festa do Pentateuco. O Espírito Santo desceu à terra, né? E aí é a terceira, digamos assim, pessoa da Trindade nas vezes, na forma como ela como Deus vai se revelando ao longo do tempo. Então, Pentateuco, apesar de parecer apenas livros históricos, né, são 5 livros históricos, são importantes. O Pentateuco é importante que nós conheçamos o seu conteúdo, que nós aproveitemos as experiências de Abraão, a experiência de Moisés e de tantos outros pais da fé que lá estão. Que a gente entenda o porquê do plano de salvação, porque o homem precisava ser salvo, ele precisava, porque estas coisas aconteceram desse jeito, né? Eu acho tão interessante o exemplo de José, mesmo como escravo, mesmo como preso, fazendo as coisas da forma exemplar, né? O Para Pensar e Agir sugere qual é a narrativa que mais chama a atenção no Pentateuco. Mais chama a atenção para mim o exemplo de José. E gasta-se bastante tempo ali escrevendo sobre José. Por quê? Porque era um exemplo a ser seguido pelos outros, né? Por nós mesmos e por aqueles que estavam lá no Egito, no deserto, né? Quando fugidos, depois de fugido do Egito, ok? Pessoas questionarão a Bíblia e pessoas questionarão as coisas que estão narradas lá, né? As narrativas do dilúvio, do Mar Vermelho e outras, as 10 pragas, né? Outras, várias narrativas dessas são questionadas, da criação, né? São questionadas ao longo do tempo. Mas a gente precisa entender que muitas vezes as pessoas buscam coisas físicas e lógicas para explicar aquilo que estão vendo, né? Eu lembro de um seriado que eu vi uma vez na televisão, chamado Êxodo Decodificado, que tentava dar uma explicação científica para as 10 pragas. No entanto, o autor não descartava o milagre daquelas coisas acontecerem no momento correto, no momento que era necessário, no momento que Moisés anunciava e logo depois acontecia. Então, assim, eu acredito que Deus pode usar, sim, a natureza para fazer um milagre, né? No momento, numa determinada ocasião em que nós não esperamos ou precisamos ali de um socorro, e Deus vem e usa até a natureza para nos abençoar, né? Recentemente, voltando de viagem do Rio de Janeiro, eu passei ali em Nova Lima algumas horas, meio-dia antes, né, da estrada ser encharcada, ser como se diz, invadida pelas águas. Então, choveu, viemos debaixo de chuva, mas Deus veio nos guiando e nos abençoando. E apesar da força da natureza fazer coisas desta forma, né, Deus nos abençoou. Deus fala a nós como falava aos patriarcas. Talvez não por palavras, mas nós conseguimos ouvi-lo de forma clara. Mas precisamos, para isso, estar de ouvidos bem atentos. Precisamos alimentar nossa fé. Precisamos acreditar. Precisamos saber em que acreditamos. Entender os fundamentos da nossa fé. Que Deus nos abençoe nessa jornada ao longo desse trimestre, estudando esses livros da Bíblia.